pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje fazendo uma retomada sobre o gênero textual, no qual nós estamos estudando poema, né? Hoje nós vamos discutir mais um pouquinho sobre esse gênero, falar sobre as características, a linguagem que há dentro desse texto, vamos entender por que ele é chamado assim, qual é a diferença entre poema e poesia, tá certo? Para que nós possamos sistematizar mais ainda os conceitos, vocês possam identificar esse gênero textual onde vocês estiverem e poder sanar as possíveis dúvidas existentes a respeito do gênero poema. Tá? Aqui nós vamos trabalhar o conceito do que é poema e o que é poesia. Tá? Há uma diferença entre poema e poesia porque um está dentro do outro. Tá? O poema diz respeito à estrutura, certo? Aquele texto organizado verticalmente, composto por versos, estrofes, tem a questão da sonoridade, as palavras com sentido conotativo ou figurado. O que é o sentido conotativo? O sentido conotativo é aquele sentido que eu atribuo de acordo com a minha imaginação, de acordo com o contexto, não é de acordo com o que a palavra é realmente. Nós temos o sentido denotativo, que é aquele, que é o sentido de origem das palavras, o sentido real. Quando eu quero saber o significado de alguma palavra, eu vou aonde? No dicionário, Então, nós temos aí o sentido denotativo, mas o gênero poesia, poema, trabalha com o sentido conotativo. Aquela linguagem cheia de arranjos, com palavras com sentido figurado, certo? Com duplo sentido. Então, essa é a linguagem poética, a linguagem do poema. Quando eu falo de poema, eu falo de estrutura. Eu imagino o texto lá organizado, verticalmente, versos, que é cada linha do texto, conjuntinho de versos que forma a estrofe, e a poesia. O que é poesia? Poesia é a linguagem, São os ritmos, é a subjetividade do texto, é o sentimento expresso pelo eu lírico, que nós vamos já observar, porque o eu lírico não é o narrador, tá? O eu lírico é a voz que o poema expressa, que muitos alunos costumam confundir. Quem é o eu lírico? O narrador do poema. Não, o eu lírico é a voz que é expressa nele. Se é uma voz triste, se é um sentimento alegre, se é um sentimento apaixonado, o eu lírico nem sempre é o autor do poema. Vamos supor que nós temos um poema, o escritor é Mário de Andrade. O eu lírico é Mário de Andrade? Não, não é. O eu lírico é a voz que o poema expressa. Vamos ler o poema, vamos supor que é uma linguagem bem melódica, melancólica, triste. Então, o eu lírico, como é que o eu lírico é expresso ali? O eu lírico é um eu lírico triste, Um eu lírico em que há grande melancolia nele. Então, diferenciando, poesia diz respeito o quê? A linguagem, que há nos versos, a rima, o ritmo, a repetição dos sons que nós vimos que são ocasionados pelas figuras de linguagem, que nós vimos na aula anterior, das figuras de linguagem que trabalham com a repetição, anáfora, polissíndeto, entre outras. E o poema é a estrutura, versos e estrofes, e a questão das palavras no sentido conotativo, que é o sentido criado, é o sentido figurado, Vamos para cá agora, para o eu lírico, O eu lírico é mais um elemento do poema. Quais são os elementos do poema? Estrofes, versos, sonoridade, musicalidade, rimas, ritmo e o eu lírico, O famoso eu lírico que muitos confundem com narrador. Não é narrador, nós temos em textos narrativos, em textos organizados, também em parágrafos. Vamos lá, o que é o eu lírico? O eu lírico é o eu que fala no poema, transmitido lá. O que é que o eu lírico transmite? As emoções, os sentimentos, as expressões, as opiniões, as críticas. O eu lírico não é necessariamente o próprio autor do poema. Em muitos textos, o eu lírico representa um ser totalmente diferente que o compôs o trabalho, por exemplo. O eu lírico é o sentimento expresso. Não é necessariamente quem escreveu. Você tem que observar qual é a mensagem repassada pelo texto poético. Qual é o sentimento que há ali naquele texto para que você possa perceber
qual é o eu lírico expresso no texto. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem poética. O que seria essa linguagem poética? É o quê? A predominância de palavras no sentido de figurado, como eu já havia falado para vocês, né? As palavras no seu sentido conotativo, né? As palavras no sentido atribuído de acordo com o contexto. Amor é fogo que arde sem se ver, né? Os seus olhos são como luz que iluminam o meu caminhar. Então, é uma linguagem enfeitada, né? Uma linguagem cheia de ornamentos, que essa é a função das figuras de linguagem, é ornamentar mesmo, é enfeitar, é criar uma subjetividade. Por isso que nós observamos muito a presença das figuras de linguagem nos poemas. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, uma canção, né, que é um poema, que tem uma linguagem poética, Diana Vitória é uma compositora, uma artista, né, uma cantora muito conhecida por vocês, né, uma linguagem bem contemporânea, para que a gente possa trabalhar todas essas características do poema que nós vimos dentro desse texto. Percebam aqui, ó, olha só a estrutura do poema, né? O poema, ele tem um texto construído por versos. O que é um verso, professora? Cada linha do poema. Olha, nesse poema nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Nós temos 21 versos, tá? Cada linha dessa do poema é um verso. E estrofe? Estrofe é o conjunto. Percebam que há um espaço, né, para delimitar o final de uma estrofe e o início da outra. A primeira estrofe nós temos 4 versos. A segunda estrofe nós temos mais 4 versos. A terceira estrofe nós já temos 5. E a quarta estrofe, aí vocês vão contar, tá certo? Então, a organização, a estrutura, né, a estética do poema, né, versos e estrofes. Ok? O conjunto de versos forma a estrofe, já falei. A repetição de palavras, a repetição de letras, né? A semelhança da escrita e do som das palavras, ela é proposital no poema. É através desses recursos que a sonoridade, o ritmo, né, que é atribuído às canções, que é atribuído ao próprio poema. Pode apresentar rimas. O que são rimas, pessoal? São aquelas palavras em que os sons, né, das últimas sílabas, elas são iguais ou parecidos. Preste atenção aqui, ó. Eu poderia acordar sem teu olhar de sono, sem teu lábio que é dono. Percebam que a última palavra, né, o verso 1 e o verso 2, eles rimaram a palavra sono e a palavra dono. O som, né, da última sílaba é o mesmo. Então, a rima é quando acontece, né, o som da última sílaba da palavra ser igual ou semelhante da palavra posterior. Mas eu não quero. Perceba que quero, né, repetido a mesma palavra, também há uma rima aqui. Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos, não te ter mais aqui comigo, ó, ouvidos comigo. Né? Percebam que o final das duas palavras, né, não são iguais, mas são semelhantes, que há também a questão da rima. Ok? Geralmente apresenta imagens e palavras associadas aos sentidos, né? Há também esse recurso utilizado no poema. As figuras de linguagem, que ele utiliza também, né, as palavras no seu sentido figurado, quando ele diz sem teu lábio que é dono. Né? O lábio é a parte do corpo, atribuindo, né, uma ação, uma característica, né, de um ser, uma ação do ser humano ao lábio, né? Que é também um recurso linguístico, um recurso, uma figura de linguagem. Então, vamos para o próximo slide. Vamos exercitar. Eu coloquei aqui 5 questões para que vocês possam revisar e exercitar tudo aqui, né, sobre o que eu falei a respeito do gênero textual que nós estamos estudando, que é poema. Por que consideramos o texto acima um poema? Por que ele é um poema?
pessoal? O que é que faz você olhar o texto e dizer, aquele é um poema? Então, escreva aí. Por que você acha que ele é um poema? Porque ele é escrito com versos e estrofes, porque ele tem rima, porque a linguagem é uma linguagem conotativa, uma linguagem cheia de sentidos figurados, ok? O que são rimas? Retire do poema as palavras que rimam. Já falei também sobre as rimas, né? São as palavras em que os sons, né, das palavras, principalmente as últimas sílabas, elas são iguais ou parecidas. Não é isso? Aí você vai retirar lá as palavras que rimam. Quantos versos há em toda a poesia? Nós contamos, não foi? Quantos versos há na poesia inteira? E estrofes, quantas há? Você sabe quem é o eu lírico? Então vamos lá. Eu vou dizer que o eu lírico é Ana Vitória, a cantora? Não. Eu quero ver quem é o eu lírico aí. O eu lírico é o sentimento expresso. Como é o eu lírico aí? É apaixonado, né? É um eu lírico feliz? É um eu lírico desolado? É um eu lírico que tem uma paixão correspondida ou não? Então, é o sentimento expresso no poema. Não é necessariamente quem escreve. Ok? Então, eu espero que vocês tenham sanado as dúvidas, né, pessoal? Que vocês tinham a respeito do gênero textual. Qualquer coisa, clica de novo na aula, assiste, resolve as atividades propostas pelo professor e nos encontramos aqui mais uma vez na outra aula. Tá certo? Um forte cheiro e até a próxima.